Nesta semana estudamos sobre brincando de Deus, sobre o perigo de brincar de Deus, sobre o perigo de nos colocarmos no lugar de Deus, de fazer com que a nossa vontade seja soberana sobre a vontade de Deus e não executar a vontade de Deus. Isso é orgulho. Nós falamos sobre o orgulho nesta semana, vimos sobre o orgulho. E vimos que o orgulho foi o pecado original de Lúcifer lá no céu. Lá no céu, Lúcifer, Satanás, quis se colocar no lugar de Deus. E o texto do profeta Isaías, no capítulo 14, dos versos 12 até 14, falando do rei de Babilônia, se aplicam a Satanás, assim como o texto de Ezequiel, que também lemos e aprendemos nessa semana. Vamos ler o texto de Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, irmãos, que era um anjo cobridor, aquele que estava na presença constante de Deus, envaideceu-se e agora quis ser igual a Deus. O seu orgulho fez com que ele quisesse ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Por outro lado, irmãos, qual a atitude de Cristo? Vamos ver qual a atitude de Cristo, uma atitude totalmente oposta ao orgulho. O texto de Filipenses, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, irmãos. Marque esse texto na sua Bíblia. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Filipenses 2, capítulo 2, os versos 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, até a morte, mediante obediência até a morte e morte de cruz. Vemos Satanás, que era uma criatura querendo ser igual a Deus. E agora Cristo Jesus, irmãos, que é Deus, humilhou-se e foi descendo a ser servo, ser homem, a morte e morte de cruz. E eu costumo dizer sempre. Por isso que eu acho esse verso tão lindo. Sabe por que Jesus desceu tanto, irmãos? Porque senão ele não me alcançava. Eu estava tão perdido nos meus pecados, irmãos, tão afastado de Deus, ele não me alcança. Quem sabe perdido no meu orgulho, na minha vaidade, na minha rispidez. E o Senhor Jesus desceu, irmãos, para buscar cada um de nós, por isso que ele desceu tanto. Humilhou-se. Por que o Senhor Jesus humilhou-se, irmãos? Para a nossa salvação. Quero ler com vocês o texto de Ezequiel, já lemos nesta semana. Ezequiel 33, 11. Disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. O Senhor Jesus veio porque o Senhor Deus não quer que ninguém morra, não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que nós vivamos e ele diz, convertei-vos. Convertei-vos quer dizer o seguinte, irmão, você está indo num caminho, você precisa fazer uma conversão. Você precisa agora se dirigir para o Senhor Jesus. Nós vimos ainda nessa lição também que, apesar da bondade do Senhor, apesar da paciência do Senhor, da longanimidade do Senhor, ele não vai tolerar o pecado indefinidamente. Ele não vai tolerar o pecado pela eternidade. O pecado vai ter fim, como estudamos ontem. Vai haver a vitória final, uma vitória radical. No livro de Isaías 28,
no verso 21, a gente viu que o Senhor vai fazer uma obra estranha. 28, 21. Ele vai fazer uma obra estranha. Qual é essa obra estranha, irmãos? É eliminar o mal e é eliminar aqueles que praticaram e praticam o mal. Essa é uma obra estranha. O Senhor Deus está tendo tanta paciência com a humanidade, irmãos, que parece que Ele não está ligando para nada. Não vai estabelecer justiça coisa nenhuma, tudo vai continuar como está. Êxodo, capítulo 34, verso 7. Vamos ler o verso todo. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. O Senhor não vai considerar inocentes aqueles que persistirem no erro, aqueles que não aceitarem a graça do Senhor Jesus, aqueles que não se converterem. Livro de Efésios, irmãos, vamos ver. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vimos nessa semana, não é, irmãos? Qual é a porta do céu? A porta do céu não é Babilônia. A porta do céu é a escada que desce, a escada de Jacó que desce do céu e vem nos buscar. Não são as nossas obras que vão nos levar ao céu, mas é a obra do Senhor Jesus, a obra de salvação do Senhor Jesus. É dom de Deus. E vamos concluir então, irmãos, o estudo dessa semana, o belíssimo estudo dessa semana. Uma lição muito bonita, uma lição difícil, irmãos, uma lição com muitos textos bíblicos. Mas uma lição que mostra, irmãos, a importância que Deus dá para a humildade, o perigo de sermos orgulhosos, o perigo de queremos brincar com Deus. Mas eu quero concluir, irmãos, com o verso áureo da nossa lição, que também é um texto do profeta Isaías. Isaías 25, 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Ele é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Sabe o que um pai quer para um filho, irmãos? O pai quer que o seu filho seja alegre, quer que o seu filho seja feliz. Quer que o seu filho viva abundantemente. E a Bíblia mesmo diz, se nós que somos maus desejamos bem aos nossos filhos, quanto mais Deus Pai não deseja bem para nós. E é isso aqui, irmãos, o nosso verso áureo que o profeta Isaías escreveu, que deve se verificar na nossa vida. Eis que é o nosso Deus a quem aguardávamos. Que essa seja a nossa esperança, irmãos, a nossa certeza, a nossa convicção, que na volta do Senhor Jesus nós vamos dizer, esse é o Deus a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor que aguardávamos. E na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossos pais, irmãos. Que todos um dia, irmãos, possamos responder da forma que o profeta Isaías escreveu. Esse é o Deus a quem aguardávamos. Nele nos alegraremos. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém.